Boa noite, graça e paz da parte do Senhor. Eu quero compartilhar uma porção da palavra que encontra-se no livro de Neemias, a partir do capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Creio que vai colocar aqui para nós. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Neemias é um livro que expressa uma grande resistência. É um livro que vai falar sobre liderança, mas é um livro que certamente nós encontramos o favor de Deus sobre essa liderança. Alguém que, no momento em que desejava avançar, encontrou uma grande resistência, mas diante do medo e diante da preocupação, buscou o favor do Senhor. Assim também é na nossa vida. Todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, e muitas das vezes, quando estamos prestes a realizar os sonhos e os projetos, vem a resistência. O mundo jaz no maligno. E o que fazer quando vem a resistência? Não fazemos nada de errado, mas oramos e buscamos o discernimento do Senhor. Porque fazer algo errado, certamente teremos como comparsa, como parceiros, o inimigo das nossas almas. Entrar para o lugar da maldade significa entrar para o lugar da depressão, para o lugar da miséria e ali permanecer. Quando nós olhamos aquele filme ou aquele desenho dos Monstros S.A., a gente consegue observar e perceber que eles se alimentam do medo, do pavor. Mas a palavra de Deus diz que o inimigo da nossa alma, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Quando o Senhor morreu e Ele ressuscitou, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu derramo sobre a vida de vocês a autoridade para que possam pisar em serpentes e em escorpiões. O inimigo só tem poder se nós dermos a ele esse poder. Passamos à leitura. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele, alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja atento, pois, os teus ouvidos e os olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos. Curva a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Pai,
Queremos, em primeiro lugar, nessa noite, te entronizar em nosso meio. Queremos também orar por aqueles que vieram aqui, têm projetos e têm sonhos, para que o Senhor possa realizar segundo o desejo do seu coração. O Senhor é aquele que opera o querer e o realizar conforme a sua benignidade. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos declarar o favor do Senhor, o próximo passo, a próxima ação, para que projetos aqui que em algum momento enfrentaram resistência possam ser liberados dos céus pelo Senhor. Porque nessa noite clamamos ao Deus do céu, para que o medo não venha nos paralisar, mas que nós possamos ir adiante, porque o Senhor nos garante a vitória. Oramos com fé e te agradecemos em nome de Jesus. Havia em Israel uma aliança feita com Deus, por causa do compromisso com Abraão. A palavra vai dizer que da descendência de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Veio Abraão, veio a Isaac, veio a Jacó. De Jacó veio os seus 12 filhos. Dos seus 12 filhos vieram as 12 tribos de Israel. De Israel veio a palavra, o verbo, a descendência, o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Mas para que Jerusalém, que havia sido escolhido como a cidade santa, sacerdócio real, quando o Senhor se revelou para Abraão, falando com ele que saísse de meio da sua parentela, de meio da sua família, e que deixasse as suas terras, para um lugar onde o Senhor o revelaria, e ele, pela fé, o obedeceu. Havia ali uma aliança feita por Deus com Abraão, uma aliança que iria além de Abraão, que Abraão não poderia compreender, mas que alcançaria a sua descendência, aquele que seria nascido, o Cordeiro de Deus, o Salvador. O Senhor havia prometido que se Abraão obedecesse, o seu favor seria com ele. E ele disse: eu abençoarei aqueles que o abençoarem, e eu amaldiçoarei aquele que amaldiçoar. Mas para isso ele estabeleceu um padrão, que o povo de Israel, a nação eleita, a nação santa, precisava obedecer. O Senhor havia escolhido a nação santa como o modelo de família, o modelo de como se viver. Eles levariam a palavra, e todas as nações que ouvissem seriam por ele abençoados. Mas o povo não quis ouvir a palavra. No momento da aliança, o povo decidiu não obedecer. Então o Senhor levanta profetas. Profetas como Neemias, que diante do povo o exortava para que voltasse a observar a palavra e que voltasse a ter o relacionamento com o Senhor. O povo, mais uma vez, não obedece e se distancia do Senhor. Então o Senhor permite que o povo seja levado cativo. E na Pérsia, Neemias busca saber informação de como está a sua cidade. Vindo uma comitiva, alguns que não estavam exilados, seu irmão Anani e mais alguns amigos, ele pergunta: como está Jerusalém? Como está a cidade dos nossos irmãos? Como está a adoração entre os nossos irmãos? Então ele recebe uma triste notícia: não existe adoração. As portas estão queimadas.
os muros estão fendidos. Lá só existe miséria, desgraça. Não existe mais a alegria. A palavra de Deus diz que quando Neemias recebe essa mensagem, ele chora muito. E ele busca o Senhor. Neemias jejua e ele ora ao Senhor. A palavra diz que durante 4 meses, ele não fala nada para ninguém, mas no secreto, ele inconformado, assim como deve ser a igreja, inconformado como aqueles que se encontram com os muros fendidos, que de alguma forma têm se afastado do Senhor, que de alguma forma, por alguma circunstância, se decepcionou, por alguma circunstância foi ofendido, mas a igreja não se conforma com isso. E a palavra diz que Neemias, ele ora ao Senhor. E por 4 meses ele busca a sabedoria. Por 4 meses ele faz um planejamento. Enquanto ele ora, ele traça toda a rota e todo o planejamento. No momento da sua oração, ele faz concerto com o Senhor. E ele nos ensina a oração eficiente. Ele adora o Senhor. Ele é grato ao Senhor. E ele se arrepende diante do Senhor. Ele ora se arrependendo pelo pecado do povo de Israel. Ele ora se arrependendo pelo pecado dos seus pais. Ele ora pelos seus pecados. E ele lamenta muito. Neemias, ele sonha com um dia em que o povo de Israel seria ajuntado novamente para que voltasse à adoração do único Deus Todo-Poderoso. Depois dele chorar, ele não se prostra, mas ele se levanta e ele procura fazer algo para poder retomar a condição daquele povo que estava em grande necessidade. A palavra do Senhor diz que ele vai diante do rei e ele, na condição de copeiro, homem de confiança do rei, que estabelecia ali a confiança, tomando o vinho e provando dos alimentos, ele percebe que ele tem um chamado. E ele decide seguir esse chamado. O rei percebe que ele está triste. E o rei pergunta a ele: por que estás triste? Era muito perigoso alguém da confiança do rei entrar triste na câmara do rei. Essa pessoa poderia ser morta. Mas Neemias havia orado durante 4 meses e jejuado. E o Senhor colocou graça no coração do rei, que concede o favor a Neemias. Durante a oração, o Senhor dá a ele sabedoria, estratégia e planejamento. Ao solicitar que pudesse voltar à sua terra prometida para reconstruir as muralhas daqueles que estavam em miséria, ele pede cartas ao rei para passar pelos governos que ele ultrapassaria ao longo do caminho. Ele pede também madeira da floresta do rei, e o rei envia com ele uma comitiva. A palavra de Deus diz que ele percorreu durante 3 dias o caminho, até que ele chegou na sua terra. Ele percebeu o templo, e ao não ver as muralhas, ele sabia que havia chegado lá. No capítulo 1, a palavra vai dizer que Neemias recebe notícias da cidade de Jerusalém. A cidade amada por Deus. A cidade onde o Senhor havia escolhido para estabelecer o culto e a adoração a Ele. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a notícia de que há um plano para a reconstrução dessa cidade.
Do capítulo 4 em diante, nós recebemos a notícia de que os muros já estão sendo restabelecidos e as portas já estão sendo colocadas no lugar. E no capítulo 6, Deus restabelece o culto e a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei de que forma você chegou até aqui nesse lugar. Talvez você tenha andado há muito tempo afastado. Os muros estão fendidos. O que fizeram com você te afastou. Não existe alegria, só existe miséria. Porque aqueles que andam distante da presença do Senhor experimentam esse tipo de sentimento. Mas a palavra vai dizer que ao chegar naquele lugar e a perceber a desorganização das pessoas, a condição de miséria, porque o povo de lá só necessitava de um líder que o pudesse conduzir para um local da reconstrução das muralhas. Talvez você esteja aqui na igreja há muito tempo, mas ainda não se rendeu a essa graça. Eu quero dizer para você que assim é a igreja, que levanta uma liderança para poder pagar um preço por você. Assim é a igreja, que levanta uma liderança para orar por você, para te conduzir através da palavra ao lugar de conhecimento da face do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que Neemias tratou de cuidar da condição física das pessoas. Ele começou a fazer o plano para reconstruir o muro. E ele também começou a tratar da condição espiritual. Ele estabeleceu uma forma de governo que fosse justa. E ele chegou na cidade e ele não falou nada para ninguém. Ele começou a percorrer a cidade à luz do luar e durante 3 dias ele espiou, ele observou, mas ele não havia ainda revelado o seu plano, porque ao revelar antes do tempo poderia gerar contenda entre os judeus que ali estavam. A palavra diz que depois de ele percorrer e algumas ruas ele perceber que precisava sair do seu cavalo para poder percorrer, porque os escombros eram grandes, o estrago era muito. Ele se reuniu, mas ele não se reuniu com todos. Ele se reuniu com aqueles que tinham a mesma visão. Aqueles que não partilhavam da mesma visão, esse ele não contou o seu plano. Esse ele declarou: vocês não vão participar. A palavra diz que com aqueles que tinham a visão, aí sim, ele declarou o plano da reconstrução para a retirada da miséria. E todos aqueles, num só coro, numa só voz, confirmaram a iniciativa da reconstrução. Aqueles que não partilhavam da visão eram aqueles que estavam lá, os mais ricos, os judeus, que governava a Jerusalém miserável, que governava a Jerusalém fracasso, que governava a Jerusalém sem esperança, em miséria. Eles não queriam a reconstrução da Jerusalém. Eles queriam continuar explorando o povo. Havia uma lei que não permitia que emprestasse dinheiro ao povo judeu com juros. Mas depois que caíram as muralhas, depois que se afastaram da presença de Deus, eles corromperam a lei. E eles cobravam alto imposto. E aqueles que não conseguiam pagar, eles tomavam a sua fazenda, o seu campo, e faziam dos seus filhos escravos. Não havia sensibilidade diante daqueles que estavam explorando o povo. Mas a igreja não é assim.
A igreja é aquela que recebe uma família, às vezes, em condições difíceis, até mesmo em condições de miséria. E ela para ouvir, libera amor, libera cuidado, não há resistência, não há um olhar de julgamento, mas na igreja há um olhar de cuidado, há um olhar de discipulado, para que você, pela palavra de Deus, possa encontrar o caminho, a verdade e a vida revelada pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens queriam saber o plano, mas Neemias não lhe contou. Aliás, Neemias não lhe contou nada, mas ao perceberem, ao ouvirem o barulho da reconstrução, ao ouvirem o bater das ferramentas, ao perceberem o olhar de esperança, no momento em que o povo começa a perceber a reconstrução dos muros, a palavra diz que Sambalate, Tobias e Gesem se iraram muito. Enquanto o povo estava em miséria, eles não se iraram. Enquanto o povo estava em miséria, eles se alegravam. Assim é o inimigo da nossa vida. No momento da reconstrução, nós representamos uma ameaça, porque para ele existe um plano para nos levar para a perdição eterna. O inimigo da nossa alma é aquele que nos acusa. Todas as vezes que queremos reconstruir as nossas muralhas, tapar as nossas fendas, todas as vezes que queremos reerguer as nossas portas, e a porta não é instrumento de ataque, a porta é instrumento de defesa. O inimigo não se alegra, ele coloca resistência. E a palavra de Deus vai dizer que enquanto o povo começava a reerguer as muralhas, Sambalate e Tobias começou a tentar intimidar através da zombaria. A zombaria pode criar um estrago muito grande dentro do nosso coração. Ele dizia: como reerguerão as muralhas? Sacrificarão? Se necessário, sim, sacrificaremos. Viemos ao culto, louvaremos a Deus, jejuaremos, mas sacrificaremos, porque Deus é quem nos dá a vitória. Como farão se as pedras queimadas que estão sendo reerguidas, não precisa nem um homem, apenas uma raposa é capaz de subir e acabar com tudo. Eles zombavam da qualidade e eles também zombavam da capacidade. Talvez a sua dor tenha sido porque na caminhada do seu ministério você foi alvo de zombaria, na qualidade da tua entrega e na capacidade para aquilo que Deus te chamou. Mas a palavra de Deus vai dizer que nesse momento Neemias sentiu medo. Mas ao sentir medo, o que é que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele rasgou o seu coração diante de Deus. E ele declarou ao Senhor aquilo que estava sentindo. E ele falou com o Pai. Pai, algumas pessoas que carregam as pedras estão cansadas. Alguns mesmos até estão sentindo medo. Mas em momento nenhum, Neemias considerou retroagir. Em momento nenhum, Neemias considerou desistir. Porque ele sabia que o seu medo não era maior do que o poder do seu Deus. Ele sabia que sobre ele havia uma promessa. Eu quero dizer para você que tem um chamado que está aqui nesse lugar. Você não está aqui por acaso, mas Deus marcou um encontro com você. Ele marcou um encontro com você para dizer que se existe promessa,
persevera, ora e continua, porque sou eu que garanto. Não olhe para a zombaria, não olhe para as ameaças, mas olhe somente para o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que eles deram continuidade na sua oração, na sua intimidade. O Senhor deu a Neemias a orientação. Ele colocou homens com uma ferramenta numa mão e com a espada na outra. A espada é a palavra, a qual nós devemos nos relacionar. Porque na profundidade, na palavra, Deus se revela a cada um de nós. E no momento da angústia, não tomamos atitudes desesperadas, mas confiamos naquele que nos prometeu, porque Ele nos garante a vitória. Do alto do muro Ele colocou vigias. A vigilância é a oração, é o jejum, porque sabemos que diante de sonhos, sabemos que diante de promessas haverá resistência, mas nós oramos ao Pai, pedimos a Ele discernimento. Quando Ele revela para alguns que tinham a mesma visão, Deus havia dado a ele discernimento. Quando Ele não revela para o outro, Ele sabia das más intenções, e por isso Ele não compartilhou. Enquanto o povo construía, o povo vigiava, Ele colocou um grupo de pessoas, colocou também um grupo de famílias, e no meio estava Ele com a trombeta, para poder anunciar qualquer iniciativa do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que em 52 dias os muros foram reconstruídos. Foi um tempo recorde. E a palavra diz que todos sabiam, os amigos e os inimigos, que aquilo era a favor de Deus. Eu quero dizer que existe reconstrução para a sua casa, existe reconstrução para a sua família, existe reconstrução porque nós estamos debaixo de uma promessa. E no momento da dificuldade, no momento do desespero, de quando não sabemos o que fazer, nós clamamos ao Senhor. E hoje nós encontramos diante dessa palavra uma resposta de Deus. Depois de restabelecer os muros, depois de restabelecer as portas, no lugar aonde passavam os animais, o lugar do sacrifício. Esse foi o primeiro lugar da reconstrução. O primeiro a se oferecer foi o sacerdote. Assim deve ser cada um de nós. Nós precisamos ser o primeiro a se oferecer para a obra. O Senhor tem nos chamado para uma grande obra. Tem obras que parecem grandes demais, segundo a sua revelação, que até nos causam medo. Mas o medo não pode ser maior do que o poder de Deus que tem agido na nossa vida. Restabeleceu a entrada da adoração e do sacrifício. E depois foi a vez do restabelecimento da adoração do nosso Senhor. O povo se reuniu na praça. Esdras fez a leitura da palavra e o povo reconheceu o seu erro. Para que possamos experimentar das bênçãos de Deus, para que possamos nos colocar de pé novamente, é necessário primeiro reconhecer. É necessário se arrepender diante do Senhor, para que o favor e as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu encaminho para o final, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Se você tem andado afastado da presença de Deus, se mesmo dentro da igreja algo te machucou, feriu,
Não tenha medo. Hoje é o dia que o Senhor marcou para reconstruir essas muralhas. Hoje é o dia que o Senhor marcou para poder tapar as brechas, colocar as portas no lugar e restabelecer a adoração a Ele. Porque não podemos ficar conforme aquele povo. A palavra de Deus diz que as muralhas representavam a fortaleza. Antes das muralhas ter sido derrubadas, existia um exército, existia um rei, existia um idioma, existia uma identidade. Mas depois que as muralhas caíram, eles perderam a identidade. Não havia alegria e só havia miséria. Mas o Rei dos Reis hoje está aqui e Ele te chama, porque Ele quer reconstruir as muralhas. Se você está afastado da presença do Senhor, enquanto louvamos a Deus, sai do seu lugar e vem até aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família a reconstrução das muralhas. Eu quero declarar sobre o seu relacionamento com o seu filho e com a sua esposa a presença de Deus. Eu quero declarar sobre aqueles a qual você tem orado e tem buscado no Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor há de se revelar a Ele. Pai, em nome de Jesus, é noite de reconstrução. É noite, Pai querido, de taparmos as fendas, taparmos a brecha. É noite, Pai, de lançarmos, meu Pai querido, para trás tudo aquilo que um dia foi miséria, tudo aquilo que um dia foi vergonha. Mas é noite de declarar sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, a chegada da sua presença, o restabelecimento dos muros. Ah, Senhor, meu Pai querido, a entrega, aleluia, a nossa maior entrega, a nossa melhor adoração ao Senhor. Senhor, vem sobre nós, Pai querido e Pai amado, abençoando, meu Pai querido, guardando e protegendo. Guarda a nossa casa, guarda, Pai querido, a nossa família, guarda os nossos, Pai querido. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Em nome de Jesus, pega suas mãos e o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja para com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Então, vai em paz.